Então, né, os copolímeros que a gente mencionou aí, eles na verdade, né, são resultados, né, da junção de duas estruturas diferentes para formar um monômero. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? O que eu estou querendo mostrar com isso? Pegar o exemplo aqui do Buna-N, que é um copolímero que é resultante da junção de dois monômeros diferentes. Né? Essa estrutura que está circulada aqui para a gente, que tem uma nitrila aqui, né, é diferente dessa outra estrutura. Então eu junto essas duas estruturas aqui, né, para então, esses dois monômeros aqui, para então formar parte então dessa molécula aqui na reação de polimerização, né, parte dessa molécula de polímero. Esse N aqui do lado significa que essa molécula vai se repetir N vezes. Então, eu posso dizer que é uma reação de polimerização, né, de copolimerização. Por quê? Por que copolimerização? Por que é um copolímero? O que é um copolímero? É aquele polímero originado de dois monômeros diferentes. Pode ver que um está circulado em vermelho e outro em azul, né? É nítida a diferença aqui nas duas estruturas. Uma tem nitrogênio, a outra não tem, né? Então é só a gente olhar para a molécula, a gente já vai ver que são moléculas diferentes mesmo. Então quero dizer aqui, né, que, por exemplo, esse copolímero aí, o Bona-N, já é bastante utilizado como vedante para combustível, para óleo, está muito presente nessa questão de distribuição de combustível, tá? Então, porque é um polímero que precisa ter uma determinada resistência, ao mesmo tempo, né? Ele é um elastômero, né? Então, que tem certa resistência e que não pode sofrer ação de gases combustíveis. Né? Então aí é uma das aplicabilidades dele, né, o uso ali na mangueira de combustível para abastecimento de carro e como tantas outras possibilidades também. Aqui um exemplo de ABS, tá? Não é o ABS do carro. O ABS é um polímero que a gente obtém a partir da copolimerização de três monômeros diferentes. Tá? Um de acrílico, o buta 1,3 de eno e o estireno. Então, se a gente olhar aqui para essas três estruturas que estão circuladas, são três estruturas diferentes que eu vou conseguir uni-las através de uma reação de copolimerização com o uso de catalisador em altas pressões e temperaturas. E essa união, né, dessas três moléculas, pode ver que quebra-se uma ligação dupla aqui, aqui ocorre um rearranjo de elétrons, né? E aí uma ligação dupla em cada ponta acaba virando só uma ligação dupla no meio. E aqui é quebrado também a ligação dupla desse radical vinil aqui. Essas quebras dessas ligações duplas possibilitam, né, que a molécula possa se ligar tantas outras repetidas vezes a estruturas como essa. Então, quando eu falo que o polímero é uma molécula muito grande, não necessariamente eu estou. Aliás, eu não estou dizendo que todas as moléculas grandes são polímeros. Não. Polímero é uma molécula muito grande, mas nem toda molécula grande é polímero. Por quê? Porque para ser um polímero eu tenho que ter a repetição de determinada estrutura. Então, essa estrutura que agora está aparecendo aqui para a gente com um Nzinho do lado, e eu estou dando um zoom na tela aqui para ficar bem nítido, essa estrutura que está aparecendo com o Nzinho do lado, se eu conseguir repetir ela reiteradas vezes, aí eu estou fazendo um polímero. E nesse caso é um copolímero, porque essa estrutura é originada de três monômeros diferentes. Tá? Quando não é um copolímero, quando for um polímero normal de adição, ou enfim, um polímero normal, esses monômeros vão ser todos iguais. Né? Não é o caso aqui. Então, só para ilustrar bem, né? E está bem circulado aqui as estruturas, mas a gente pode ver que o principal mecanismo desse processo é o quê? É a quebra das ligações duplas.
A quebra das ligações duplas que vai possibilitar que essa molécula possa se ligar com outra estrutura igual a essa. E vai se ligar N vezes com outra estrutura igual a essa. Por isso eu vou chamar de copolímero, tá? Para a gente poder entender esse assunto aí, né? esse contexto. E aplicabilidades disso, a gente pode passar o dia inteiro falando, né? Por exemplo, o material que faz ali o notebook, o teclado do computador, aquele plástico mais rígido que faz ali o telefone, é ABS, né? Tem boa resistência térmica, boa resistência elétrica, resistência mecânica. Veja, não é que não quebra, ele pode quebrar, ele vai quebrar, claro que vai. Se bater, se apertar, você vai quebrar. Mas tem boa resistência para o uso cotidiano, ele é bem apropriado, né? Não tem problema de condução de corrente elétrica também, não vai derreter quando esquentar o computador, né? Então, bem tranquilo para isso, né? O seu uso. E agora a gente vai falar um pouquinho de polímero de condensação. O que é um polímero de condensação? O polímero de condensação também eu posso conceber como polímero de eliminação. Em geral, são estruturas que, para serem feitas, né, os monômeros se unem eliminando alguma coisa. Então a gente vai ver isso de uma forma bem tranquila aqui, que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Deixa eu melhorar o zoom da tela aqui. Então, o poliuretano, tá, é um resultado, né? A formação do poliuretano é resultado de uma reação de polimerização, de um polímero de condensação. Ocorre a condensação de dois monômeros para formar esse polímero. E nessa condensação, ele acaba eliminando alguma molécula. Vamos tentar enxergar isso aqui. Olha só o que está acontecendo. Eu vou ter dois monômeros diferentes, né? Esse monômero aqui é diferente desse aqui, tá? E aí eu vou ter a ligação aqui desses monômeros ocorrendo da seguinte forma. Eu tenho a quebra dessa ligação dupla, certo? Essa ligação dupla aqui é quebrada, né? E isso faz com que esse carbono possa se ligar a esse oxigênio aqui. Tá? Então, esse carbono vai acabar ligando-se a esse oxigênio aqui, formando essa estrutura aqui. Está aqui o elo de ligação entre esses dois monômeros aqui, que são monômeros distintos, né? Mas para formar esse polímero, o poliuretano. Assim, é importante saber esse mecanismo? Não, o importante é saber que, por exemplo, né, o poliuretano ele é o resultado de uma reação de condensação. Como é que eu identifico uma reação de condensação? Quando eu tenho dois polímeros, quando eu tenho dois monômeros ligando-se entre si e eliminando alguma coisa. Tá? É esse o segredo da história. Não vamos aqui imaginar que seja necessário decorar a fórmula do poliuretano, ou a estrutura, ou todo o mecanismo de reação. Não. Nós vamos poder entender também que alguém pode mostrar isso aqui para a gente e perguntar que tipo de reação está acontecendo aqui. É uma condensação, estou condensando, só que para eu condensar essas duas moléculas aí, eu precisei eliminar alguma coisa, né? Fazer uma eliminação de alguma coisa. Dentro dessa história de fazer uma eliminação de alguma coisa, essa equação do poliuretano é uma boa exceção. Aliás, é a única exceção que a gente vai ter. Tá? As demais a gente vai ver de cara ali, a eliminação de água. Em geral, muitas vezes vai aparecer a eliminação de água dentro dessas moléculas aí de reação de condensação. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui. E o poliuretano, né, a gente sabe que ele é muito utilizado também para isolante, muito utilizado
couro sintético, espuma, revestimento de móveis e tudo mais. Olha aqui que eu estava me referindo. A própria reação do PET, a formação da garrafa PET. Tá? Formação da garrafa PET, eu vou ter uma reação de condensação, dois monômeros distintos aqui, eles vão se unir e observa que essa união deles elimina a água. Então, essa reação de condensação, na verdade, é uma eliminação de água, porque eu estou tirando um hidrogênio daqui, ligando-se com essa hidroxila, estou tirando um hidrogênio daqui, ligando-se com essa outra hidroxila. Isso faz, né, a eliminação de duas águas ali na molécula. E é a partir dessa eliminação que ele vai conseguir juntar uma eliminação intermolecular entre essas duas moléculas de monômeros aqui. Ele vai fazer essa junção, né? E a partir dessa junção aí a gente vai ter a molécula para a produção do PET, né? Que seria o polietileno tereftalato, tá? Politereftalato de etileno também, o famoso PET, na garrafa PET. Então é uma reação de condensação, é um chamado polímero de condensação. Por que é condensação? Eu peguei dois monômeros, juntei, só que essa junção, para eu fazer, eu precisei eliminar alguma coisa. Aqui eu eliminei água. Tá? Em geral, ocorre a eliminação de água. Pode acontecer a eliminação de amônia, de HCl, de ácido cianídrico, vai depender do monômero que está reagindo. Mas, em geral, ele se apresenta para a gente com a eliminação da água. Tá? Não preciso falar aqui da utilização das garrafas PET, né? Isso já é uma coisa bem comentada, né? A gente sabe que utiliza muito, que produz muito no Brasil. Nós temos 500 mil toneladas de garrafas PET por ano, dessas só a metade a gente consegue reciclar. Então, assim, é um assunto que a gente já está bastante falando há bastante tempo disso, né? Dessa questão ambiental, do cuidado que se tem que ter, né? Nessa questão ambiental do PET. Mas o PET, então, é resultante de uma reação de condensação, onde eu peguei, né, e condensei esses dois monômeros aqui, fazendo a eliminação da água. É preciso conhecer esse mecanismo? É preciso conhecer que para eu ter um polímero de condensação, alguma coisa eu eliminei, em geral vai ser água, pode ser amônia, pode ser HCl, né? Pode ser ácido cianídrico, com exceção do polímero anterior que eu tinha mostrado. Os outros ali eu vou ter alguma coisa de cara enxergando ali, né? Essa eliminação. Dois monômeros distintos sendo ligados entre si e eliminando alguma coisa. Quando eu enxergo isso, eu estou falando de um polímero de condensação. O PET, como é um polímero muito conhecido e muito famoso, muitas vezes alguém pode perguntar para a gente, né, como é que é feita a reação, qual é o tipo de reação química, né, da garrafa PET, como é que é feita essa produção, como é que eu poderia classificar? É um polímero de condensação. Né? E a gente também não pode deixar de falar da origem dessas moléculas aqui, né, que vai ser o etileno glicol, né, o etano 1,2-ol, e o ácido tereftalato, tá? Que seria o P-benzeno dioico, esse aqui, né? Dioico porque duas vezes um ácido carboxílico. Então, uma reação onde eu tenho um ácido carboxílico com um diácido carboxílico com um diálcool, né? E aí, se eu pegar ácido carboxílico com álcool, eu vou formar no meu produto aqui um éster, né? Isso aqui que eu estou circulando é um éster. Então, esse polímero aqui, ele vai se repetir N vezes e a principal estrutura aqui que eu vou ter é uma estrutura de éster, no caso da garrafa PET, tá?